Agora, a voz do pastor, com Dom Luiz Fernando Lisboa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Queridos irmãos e irmãs, hoje, dia 14 de março, o primeiro dia do 12º ano do ministério do Papa Francisco. Ontem, ele completou 11 anos como nosso Papa e hoje inicia então o 12º ano do seu ministério petrino, porque Francisco é Pedro, aquele que Jesus deixou para cuidar do seu rebanho. E nós hoje afirmamos: com Pedro sempre, com Pedro e sob Pedro, não é? Ele é o nosso líder. E nesse tempo em que Francisco completa 11 anos de magistério petrino, no silêncio ensurdecedor da diplomacia, em um panorama caracterizado cada vez mais pela evidente ausência de iniciativa política e de lideranças capazes de apostar na paz, enquanto o mundo inicia uma louca corrida armamentista, destinando a sofisticados instrumentos de morte somas que seriam suficientes para garantir 2 vezes os cuidados de saúde básicos para todos os habitantes da Terra e reduzir significativamente as emissões de gases do efeito estufa, a voz solitária do Papa Francisco continua a suplicar para silenciar as armas e a invocar a coragem para favorecer caminhos de paz. Ele continua a pedir um cessar-fogo na Terra Santa, onde o massacre impiedoso de 7 de outubro, perpetrado pelos terroristas do Hamas, foi seguido e continua a ser perpetrado uma trágica carnificina em Gaza, ou seja, a resposta de Israel foi desproporcional, porque continua uma matança trágica de mulheres e crianças. Ele continua, o Papa, a pedir para calar as armas do trágico conflito que eclodiu no coração da Europa cristã, na Ucrânia destruída e martirizada pelos bombardeamentos do exército agressor russo. Ele continua a invocar a paz nas outras partes do mundo, onde são travados com indescritíveis violência os conflitos esquecidos que compõem as peças cada vez maiores de um conflito mundial. Eu acabei de retornar de Gana, na África, onde fui participar de um encontro de bispos africanos que estão em situações de guerra por causa da extração, da mineração, do aproveitamento dos recursos naturais por grandes companhias, por multinacionais, que acabam provocando muitos conflitos armados e muitas guerras. E com isso, a população mais pobre, os pobres é que pagam a conta, porque são expulsos das suas terras, tornam-se migrantes, deslocados, refugiados, fogem da violência, da fome, das guerras. E são milhões. O bispo de Roma entra no 12º ano de pontificado em uma hora sombria da nossa história, com o destino da humanidade à mercê do protagonismo de governantes incapazes de avaliar as consequências das suas decisões, que parecem render-se à inevitabilidade da guerra. E com lucidez e realismo, Francisco diz que é mais forte quem vê a situação que pensa no povo. Ou seja, quem tem coragem de negociar, porque negociar é uma palavra corajosa, da qual não se deveria envergonhar. O Papa Francisco, desafiando as incompreensões dos próximos e dos distantes, continua a colocar no centro a sacralidade da vida,
a estar próximo das vítimas inocentes e a denunciar os sujos interesses econômicos que movem os fios das guerras, revestindo-se de hipocrisia. Um rápido olhar sobre estes últimos 11 anos de história permite-nos compreender o valor profético da voz de Francisco, que é Pedro. O alarme, lançado pela primeira vez há 2 décadas, sob a Terceira Guerra Mundial em pedaços. A encíclica social Laudato Si, de 2015, de Francisco, que mostrou como as mudanças climáticas, as migrações, as guerras e a economia que mata são fenômenos interligados entre si e só podem ser abordados por meio de um olhar global. A grande encíclica sobre a fraternidade humana, Fratelli Tutti, de 2020, que indicou o caminho para construir um novo mundo baseado na fraternidade, eliminando mais uma vez qualquer álibi para o abuso do nome de Deus para justificar o terrorismo, o ódio e a violência. E depois, a referência constante no seu ensinamento à misericórdia, que tece toda a trama de um pontificado missionário. É isso. O pontificado do Papa Francisco é um pontificado missionário. Nas sociedades secularizadas e líquidas, sem mais certezas, nada pode ser dado como certo e a evangelização, nos ensina Francisco, recomeça a partir do essencial, como lemos na Evangelii Gaudium, seu primeiro grande documento. Voltamos a descobrir que também na catequese tem um papel fundamental o primeiro anúncio, ou querigma, que deve ocupar o centro da atividade evangelizadora e de toda a tentativa de renovação eclesial. A centralidade do anúncio requer certas características do anúncio que hoje são necessárias em toda parte, que exprima o amor salvífico de Deus como prévio à obrigação moral e religiosa, que não imponha a verdade, mas faça apelo à liberdade, que seja pautado pela alegria, o estímulo, a vitalidade e uma integralidade harmoniosa que não reduza a pregação a poucas doutrinas, por vezes mais filosóficas que evangélicas. Isto exige do evangelizador certas atitudes que ajudam a acolher melhor o anúncio. Proximidade, abertura ao diálogo, paciência, acolhimento cordial que não condena. Todas essas são virtudes que nós devemos buscar se nós queremos uma verdadeira amizade social. O testemunho da misericórdia representa, portanto, um elemento fundamental deste amor salvífico de Deus, que é anterior à obrigação moral e religiosa. Em outras palavras, quem ainda não teve contato com o fato cristão, como Bento XVI já havia observado lucidamente em maio de 2010, dificilmente ficará tocado e fascinado pela afirmação de normas e obrigações morais, pela insistência nas proibições, pelas listas detalhadas de pecados, condenações ou apelos nostálgicos aos valores de um tempo. Na origem da acolhida, da proximidade, da ternura, do acompanhamento, na origem de uma comunidade cristã capaz de abraçar e de ouvir, existe essa palavra da misericórdia que se viveu e que se procura, mesmo entre 1000 limitações e quedas, restituir. Se termos com estes olhos os gestos do Papa, mesmo aqueles que provocaram em alguns as mesmas reações escandalizadas que os gestos de Jesus provocaram há 2000 anos, descobrimos o seu profundo poder evangelizador e missionário. Vida longa ao Papa Francisco. Que Deus o abençoe por esses 11 anos de ministério petrino, como Pedro, como aquele que conduz a barca da igreja. Rezemos pelo Papa, como ele sempre nos pede, e que Deus abençoe o seu ministério, o seu magistério, tão bom e tão seguro entre nós. Que haja paz no mundo,
Rezemos junto com o Papa Francisco pela paz. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. A Voz do Pastor, com Dom Luiz Fernando Lisboa.